Oi? Olá, gente, tudo bem? A gente está aqui hoje com a nutricionista e professora universitária Kátia Ferezin, certo, Kátia? Sim. Eu sou a Ruth, eu represento a revista Mais Charme. Vocês podem estar acessando as nossas redes sociais, que estão passando aqui embaixo, tá? YouTube, Instagram, Facebook. Tem o QR Code aqui, se vocês estiverem assistindo pelo computador ou pela televisão, vocês podem abrir o celular no QR Code e acessar a nossa revista online que está no site. Hoje a gente vai falar sobre alimentação durante a gestação, a gravidez, né? E aí a gente trouxe a nutricionista e professora Kátia. Ela possui graduação em nutrição e mestrado em ensino e em ciências da saúde, né? Ela tem experiência na área de nutrição, com ênfase em nutrição no ciclo da vida e nutrição clínica. Ela atua na docência há mais de 20 anos, né? E atualmente ela é docente do Centro Universitário Santos. Tem alguma coisa a dizer para começar? Pode falar. Não, tranquilo. Isso mesmo. Tranquilo? Então, tudo bem. A gente já vai começar com as perguntas, tá bom, Kátia? Ok, combinado. Vamos lá. Qual a maior fonte de nutrição durante a gravidez? Olha, a maior fonte de nutrição durante a gravidez, na verdade, é a prática de uma dieta balanceada, de uma dieta equilibrada, não é? Porque a gente não tem um alimento que contém todos os nutrientes, né? Então, quando você varia os alimentos que você compõe uma dieta, quando a gestante faz isso, né, ela escolhe vários alimentos durante o dia, né, para fazer parte da sua dieta, dessa maneira, então, ela acaba contribuindo com a ingestão de nutrientes, né? E, então, o que a gente diz bastante também para as gestantes é assim, a importância da gente estimular nas gestantes a habilidade culinária, sabe, Ruth? Porque conforme a gente vai fazendo os alimentos, né, fazendo as preparações culinárias em casa, a gente tem uma possibilidade de utilizar ingredientes, então, mais saudáveis, né? Alimentos, então, mais saudáveis. Por exemplo, você vai fazer um hambúrguer, né? Então, você tem uma possibilidade de comprar um corte de carne mais magro, de colocar ingredientes, especiarias e temperos naturais, né? Então, dessa maneira, de grelhar, então, com um pouco de óleo e tal. Então, essa questão da nutrição, né, durante a gravidez, da fonte de nutrição, na verdade, são muitos nutrientes que a gestante precisa, não é? Então, a grande questão é essa, variar a dieta é importante. Nunca comer a mesma coisa, né? Sempre ter um cardápio ali à disposição. Perfeito. Exatamente. Os famosos desejos de grávida, né? Eles realmente existem? Tem muita gente que fala que é mito, que é verdade, que realmente grávida tem desejo. Isso acontece ou não? Olha, Ruth, na gravidez, o que existe é uma modificação no paladar em relação. O paladar fica mais aguçado na gravidez. Só isso que a gente tem, assim, né? Então, às vezes, o que a gestante anteriormente, né, anterior aí à gestação, ela não tinha um prazer tão intenso de consumir, isso pode modificar na gravidez em função desse paladar mais aguçado dela. Entendi, mas, por exemplo, se a mulher tiver com vontade de comer determinada comida, fruta, alguma coisa, e ela não conseguir realizar esse desejo, acontece alguma coisa? Ela pode ficar doente ou isso é invenção? Não acontece nada, não acontece nada. É que algumas modificam mesmo, né? Modificam o paladar mesmo, o desejo delas sobre algum alimento especial. Na gravidez, algumas mulheres, elas se permitem cometer alguns excessos na alimentação. A ilusão de precisar comer por duas pessoas, por ela e pelo bebê, né? No entanto, isso reflete na balança, né? A mulher acaba engordando mais do que o normal. Como tratar essa questão?
Olha, porque é o seguinte, né? Quando a gente orienta as gestantes em consultas de nutrição, eu digo isso sempre para os alunos também. É importante que a gente diga para a gestante que ela tem, realmente, ela tem que se alimentar pensando em duas pessoas, né? Porque quando a gente fala da nutrição na gestação, a gente está falando da importância de ingestão de alimentos que estão carregados de nutrientes para satisfazer tanto as necessidades nutricionais, para promoverem, essas necessidades promoverem o crescimento do feto, o desenvolvimento, e também, ao mesmo tempo, proporcionar a saúde dessa gestante, né? Então, uma coisa é ela pensar, escolher, fazer melhores escolhas alimentares, no sentido, então, de poder trazer esses nutrientes para satisfazer as suas necessidades. Então, pensar em duas pessoas, né? Ela e o feto. E uma outra coisa é ela se alimentar em dobro. Então, se ela consumir calorias, né, o dobro de calorias, comparando, então, quando ela não estava gestante, se ela dobrar as calorias em função da gestação, aí sim ela vai, então, cometer um excesso, né? Porque a gente tem, na gravidez, uma necessidade calórica aumentada, uma necessidade calórica de vários nutrientes que são aumentados, né? Essa necessidade está aumentada na gravidez. Porém, não é o dobro, né? Então, não é o dobro de calorias, não é o dobro de proteínas e tal. Então, se a gestante puder, né, e aí é desejável, é necessário que isso aconteça, o acompanhamento, além do médico, o acompanhamento com o nutricionista, esse nutricionista, ele vai planejar com ela, tendo em vista qual é a rotina dessa gestante, planejar com ela quais são os nutrientes necessários, as quantidades desses nutrientes necessários e como que isso vai se efetivar nas escolhas alimentares dela, vai direcionar ela para as escolhas alimentares. Porque realmente na gestação a gente tem necessidades nutricionais aumentadas, sim, né? Vamos pensar, por exemplo, a questão da proteína. A proteína é um nutriente importante presente em carnes, né, leguminosas, leite derivados, ovos, etc. E ela tem uma função de compor tecidos. Então, se nesse momento a gente tem a necessidade da proteína para compor os tecidos do feto, né, compor esses tecidos e trazer a manutenção desses tecidos, é necessário, então, que ela, quando for se alimentar, pensar em questão de alimentos ricos em proteína também, diariamente. Entendi. É isso, na verdade, não comer em dobro, mas comer pensando na sua saúde e proporcionar o crescimento e desenvolvimento do feto. Entendi. Com consciência, né? Não fazer nada com pressa, não comer muito, assim, do nada. Exageradamente. Exatamente, isso piora bastante. O que fazer para evitar o exagero, né? E garantir que o corpo volte ao normal com mais facilidade após o parto? As mulheres reclamam, né? Que aí tem filho e acaba engordando mais depois. O que ela pode fazer para melhorar isso? Olha, Ruth, se ela tem um bom acompanhamento durante a gravidez, portanto, se ela ganha, né, se ela atinge uma velocidade de peso desejável, é lógico que vai ser mais fácil ela voltar ao peso anterior depois da gestação. Então, uma alimentação, a própria amamentação, que é tão desejável, né? Então, já muitos estudos científicos e tal trazem quais as inúmeras vantagens para o binômio, né? Para a mãe e para o bebê, da amamentação. Uma das questões importantes é que tem um gasto calórico, a questão da amamentação, né? Então, com esse gasto calórico que ela vai ter amamentando o seu bebê, também vai ajudá-la a voltar ao peso anterior à gestação, né? Então, isso existe também. Então, como retornar ao peso anterior? Fazendo uma dieta equilibrada, né? Fazendo
assim como é desejável que ela amamente, então, ela amamentando o seu bebê, fazendo uma dieta equilibrada, ela vai ter, então, o retorno do seu peso anterior à gestação, dependendo de quanto que ela ganhou antes, né? Quanto ela ganhou em toda a gestação, e aí, então, ela vai ter... É desejável também que, nesse momento da lactação, ela tenha um acompanhamento com o nutricionista, e aí o nutricionista vai ajudá-la ao retorno do peso anterior à gestação. Okay? Perfeito. Falando sobre a amamentação, Inclusive, é verdade que então, muitas mulheres dizem que elas perdem o cabelo durante a gravidez? elas perdem peso? Então, sabe quando que é mais comum a perda de peso na gestação? No início da gestação. Nos primeiros 3 meses de gestação, isso é mais comum. Por que é mais comum? Porque a gestante vai, às vezes, ter muito enjoo, ela pode ter enjoo, ela pode ter náuseas, né? Vômito e tal, durante esses 3 primeiros meses, em função de alterações hormonais que existem e tal. E aí, então, é mais comum ela, às vezes, ficar um pouco mais seletiva para a questão da ingestão de alimentos, e pode acontecer dela perder 2, até 3 quilos, mas isso não traz riscos para o binômio também, tá bom? A perda de 2, 3 quilos nos primeiros 3 meses de gestação, isso não traz prejuízo. Sim, em relação à perda de cabelo durante a amamentação, é muito comum acontecer ou não? A perda de cabelo pode acontecer sim, né, Ruth? Porque na gestação, a gestante, então, utilizou as suas reservas de nutrientes do seu organismo, em função da gestação. Então, pode ser que nessa fase de amamentação, ela tenha, então, a perda dessas reservas, desses nutrientes, e pode chegar, então, a refletir no sinal que a gente fala, né, que é a perda de cabelo, tá bom? Então, tudo isso com uma dieta equilibrada, né, com a verificação de exames laboratoriais, esse sinal físico e tal, e a alimentação dela, as características, ela vai repondo esses nutrientes, repondo as suas reservas nutricionais, que foram, então, utilizadas na gravidez. Perfeito. Quais são as dicas que você daria para uma alimentação balanceada durante a gravidez? Então, durante a gravidez, a prática de uma alimentação equilibrada, ela tem várias questões que são importantes de serem praticadas, né, pelas gestantes. Uma das questões de uma alimentação equilibrada, por exemplo, é a escolha do preparo dos alimentos. A forma de preparo dos alimentos é importante que ela escolha. Então, ela deve escolher que forma de preparo? Um alimento assado, um alimento cozido ou um alimento grelhado. Então, isso significa que ela deve evitar consumir as frituras, né? Outra questão que é importante, ela não deve ficar pulando as refeições, deixando um espaço muito grande entre uma refeição e outra, sabe? Então, ela fazendo 5 a 6 refeições ao dia é o desejável também. É o desejável para que ela não sobrecarregue o seu organismo, para que ela possa aproveitar os nutrientes de maneira satisfatória. Não é? Então, café da manhã, um lanche, um almoço, um lanche à tarde, um jantar e uma ceia, dependendo do tempo que ela fica em vigília, né? Às vezes cabe aí uma ceia, mas o interessante é que ela não fique longos períodos sem se alimentar, porque, inclusive, isso pode causar hipoglicemia, né? Não é desejável na gestação, né? Entendi. A gente estava falando sobre períodos, né, que a grávida demora para poder se alimentar, ela ter esse controle, mas em relação aos enjoos, né, muitas mulheres elas têm muito enjoo e acabam que não conseguem se alimentar direito. Qual é a dica que você daria para elas? Em relação aos enjoos, a própria recomendação de não consumir fritura, né? Preferir os alimentos assados, cozidos, grelhados, ajudam também a amenizar. Tem algumas gestantes que
Assim que elas levantam, por exemplo, se ela consome um alimento mais seco, como um biscoito ou uma torrada, pode ser que amenize um pouco o enjoo. Mas isso acontece com algumas gestantes, não com todas, né? Então, isso pode também auxiliar, tá bom? E fracionar a dieta também. Uma questão que é interessante é ela não ficar, esse período de muito enjoo, ela não ficar muito próximo do local que está sendo preparada a refeição. Porque, às vezes, o cheiro da comida pode agravar enjoo também. Alimento doce, concentração, de doce concentrado, tipo marmelada, goiabada, etc., também agrava o enjoo, tá bom? Então, excesso, né, doce concentrado, frituras, e esse cheiro da questão da comida sendo elaborada também, né? Mas temos mais dicas importantes também dessa questão de uma alimentação equilibrada na gestação, né? É interessante que a gestante, como eu disse lá no começo, né, Ruth, varie a ingestão de alimentos. Então, ela tem que pensar na ingestão dos grupos alimentares. Então, o consumo de leite e derivados de leite diariamente, né? Inclusive, nós temos a importância também hoje, já comprovada cientificamente, da ingestão dos probióticos, né, que são micro-organismos, né, presentes em alimentos, como, por exemplo, um leite fermentado, um iogurte com fermentos lácteos, né? Então, ela também deve procurar consumir esses alimentos, né? Consumindo esses probióticos, ela acaba também melhorando, ela acaba também trazendo uma saúde para a questão do intestino, que a gente chama de microbiota intestinal. Né? Ela ajuda a compor bactérias ali na microbiota intestinal dela, são desejáveis, que são satisfatórias para a sua saúde como um todo. E a questão do ferro é importante. Então, o consumo de alimentos, né, probiótico, que tem esse probiótico, tem esses micro-organismos, bifidobactérias, lactobacilos, presentes aí, então, em iogurtes com fermento lácteo, em queijos com fermentos lácteos também, que vão auxiliar a sua saúde, não é? Se a grávida ela for intolerante à lactose, ela deve procurar as opções que não possuem, né? Tentar substituir, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, é a questão da intolerância à lactose, ela hoje encontra no mercado produtos sem lactose, né? Uma descrição prática, né? A questão da intolerância à lactose. Perfeito. Agora vamos para um momento curiosidade, né? Quais são os alimentos que são proibidos para as mulheres ingerirem durante a gravidez, né? Exemplo, mercúrio, entre outros. Isso é mito ou é verdade? Olha, essa questão de alimentos proibidos, a gente prefere dizer assim, na sua prática, na prática alimentar, né? Que ela deve fazer, ela deve preferir determinados alimentos em detrimento de outros, né? Então, ela deve, na verdade, é interessante que ela não consuma bebida alcoólica, por exemplo. Por quê? Porque a bebida alcoólica, a gente não tem uma dose segura e a bebida alcoólica em excesso, ela vai trazer prejuízos para crescimento e desenvolvimento do feto. Isso a gente está falando de um alcoolismo crônico, de excesso de bebida alcoólica. Mas também não temos essa dose segura. Então, a orientação é a questão importante de evitar a bebida alcoólica. E o álcool, né, o metabolismo do álcool no organismo da gestante, ele vai contribuir com calorias e não contribui com nutrientes importantes nesse momento tão importante da vida dela, que é a gestação. Não é? Uma outra questão é o uso de adoçantes. Né?
O uso de adoçantes, o uso de produtos diets, lights, deve ser evitado pelas gestantes, tá bom? Porque o consumo de adoçante, ele pode... nós temos indicações apropriadas para o consumo de adoçante, né? Então, a gestante só deve consumir adoçantes com indicação de um médico ou de uma nutricionista, ok? Ok. Então, não existe algum alimento específico, né, que seja proibido durante a gestação. No caso, só o álcool, né, que você falou que é importante que ela não consuma. Mas algum alimento assim, que realmente ela não pode comer, isso tem ou não? Não. O que Não, né? tem é, lógico, né, a bebida alcoólica, não deve ser consumida, e a questão, então, desses produtos com a utilização de adoçantes. Agora, sabe, Ruth, é importante também que a gestante, que ela tenha uma preocupação com o lugar que ela vai se alimentar fora de casa, por exemplo. Não é? Então, que seja um lugar idôneo, que seja que ela visite a cozinha do lugar, que seja um lugar que ela tenha, então, uma segurança em se alimentar, né? Porque uma toxinfecção alimentar para uma gestante não é nada desejável para ninguém, muito menos para uma gestante, não é? E, então, assim, e outra questão, olhar rótulo dos alimentos, né? E muito mais, ao longo de um dia, procurar se alimentar de alimentos que a gente chama de alimentos in natura e minimamente processados, evitando, então, os alimentos que contêm lá muitos ingredientes, acidulantes, conservantes, corantes, né? Então, isso é desejável que ela evite, então, muitos alimentos ao longo de um dia. Qual deve ser a base? A escolha dela, da questão da alimentação dela, deve ficar pautada em alimentos in natura, né? Ou minimamente processados. Então, frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas, as carnes, o leite e derivados, né? Entendi. Então, Então, essa prezar deve pelo ser a alimento base. saudável. Procurar, então, evitar o consumo desses alimentos que a gente chama de ultraprocessados, né? Porque eles estão carregados, muitas vezes, de gordura, de açúcar e de sal. Então, tanto o açúcar em excesso faz mal para uma gestante, né? Vai fazer com que ela tenha um risco maior da questão de sobrepeso na gestação, etc. Mas outras questões do seu organismo, mas o excesso de sal também, então, eleva o risco aí da questão da hipertensão arterial. O excesso de gordura, a gordura é um nutriente que a gente chama altamente energético, ela contribui com calorias, né? Então, excesso de calorias ela pode obter consumindo muita quantidade de alimentos, então, ultraprocessados. Então, na dieta é importante ela que a base seja desses alimentos com menor teor aí possível desses acidulantes, desses aditivos que a gente chama, né? Perfeito. No caso do vício, do cigarro, assim, também é proibido durante a gravidez? Ah, lógico. Nós, como profissionais da área da saúde, nós precisamos, né, a todo momento, desestimular o tabagismo, né? Traz sérias consequências para o crescimento e para o desenvolvimento de um feto, né? E para a própria saúde da gestante. Então, em todas as consultas, a gente desestimula o tabagismo. Entendi, perfeito. A senhora tem alguma consideração final para dar para a gente já concluir? Olha, para gestantes, eu gostaria de deixar um recado assim, para que fiquem atentas a uma questão que a gente faz diariamente, não é? Que é o ato da gente se alimentar. Como a gente faz isso várias vezes ao dia, pode ser que passe, né, desapercebido.
e aí não é interessante, é interessante que ela preste atenção nos alimentos que ela escolhe para fazer parte da sua dieta. Porque conforme ela vai escolher melhor esses alimentos, não é? E que a gente já colocou até aqui agora, ela vai trazer, essas escolhas vão trazer reflexos hoje para o crescimento do feto, desenvolvimento e manutenção da sua própria saúde, e ela vai trazer benefícios a longo prazo, se ela faz boas escolhas alimentares nesse período de gestação. Porque a gente tem vários estudos científicos mostrando isso, que é o que os autores chamam de 1000 dias, que valem uma vida. Então, o período de gestação e os primeiros 2 anos de vida são momentos cruciais e importantes, são momentos de oportunidades. Oportunidades da prática de uma alimentação saudável para que haja reflexos até a vida adulta da pessoa, na diminuição, por exemplo, de doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares, questão da obesidade. Então, ela pensar na sua alimentação hoje é ela pensar em reflexos a longo prazo do seu bebê, não é? Perfeito. Eu gostaria de agradecer a doutora, né, por estar disposta a conversar com a gente. Se quem tiver alguma dúvida, pode encaminhar para o nosso e-mail, imprensa@revistamaixar.com.br, e a gente pode estar encaminhando depois para ela poder responder. Quais são as suas redes sociais? Para pode deixar para a gente aqui? Instagram, Facebook, que você tem? Instagram tenho sim, Ruth. Instagram eu tenho. Faça o seu arroba aí para as pessoas te seguirem. Tá. Pode escrever aqui? Pode colocar aí. Tá. Gui, você coloca aí na tela? Eu acho. É arroba Kátia Ferezini. Perfeito. Sigam a gente nas redes sociais também. Nosso Instagram é @Revista Mais Charme, Facebook também é @Revista Mais Charme, YouTube também é Revista Mais Charme. Então sigam a gente, né? Acompanhem as nossas publicações, que são conteúdos muito relevantes, assim como esse que a gente tratou hoje. Então, eu gostaria de agradecer você por estar aqui conosco, por ter respondido as nossas dúvidas, né? Que são muito pertinentes acerca da gestação. E muito obrigada por estar com a gente, viu? Esperamos poder reencontrar novamente em alguma outra entrevista, tá bom? Obrigada. Ok, obrigada a vocês, viu, pela oportunidade e espero ter sanado algumas dúvidas e qualquer coisa fico à disposição para qualquer esclarecimento, ok, Ruth? Muito obrigada, viu? Imagina, muito obrigada a você. A gente vai estar encerrando a entrevista, tá bom? Um beijo e até a próxima, viu? Beijo, obrigada, viu, querida? Nada, tchau.